Massa para fazer o tortelli. 400 gramas de farinha de trigo e ovos até dar o ponto de massa. Massa macarrão. Daí mexer até dar o ponto de massa. Coloquei aqui 4 ovos. 1, 2, 3, 4 ovos. Vou colocar mais um. 5 ovos. 400 gramas, meio quilo de farinha de trigo. Agora, ó, tá assim. Agora eu vou pôr a mão e sovar até ficar uma massa. Já tá se unindo, ó. Segue sovando até ela se unir toda e ficar em ponto de macarrão, de esticar e fazer macarrão. A massa do tortelli é igual a massa do macarrão. Eu coloquei uma pitadinha de sal. Agora eu só vou sovar até ela ficar em ponto de massa. Quando ela ficar toda junta, toda embolada, toda misturada, eu mostro pra vocês de novo. Ó, ela já juntou toda. Agora eu vou colocar aqui na minha mesa, tá limpinha, e vou sovar. Até ela ficar bem macia. E ela não fica muito mole, não. Tem que ficar firme. Que é a mesma massa que se faz o macarrão, né? Aí depois tem que esticar ou com o pau de macarrão ou com esticador de massa. Eu vou esticar o meu com o esticador de massa. Vou montar o meu esticador de massa. Ó, ela já tá bem maleável. Tem que ficar maleável. Quando ela estiver maleável, sova até ela ficar maleável. Quando ela estiver maleável, não é mole como um pão. É mais firme. Mas tá maleável, dá pra esticar. Aí tu pode esticar com o rolo de massa, né? Só que eu já aviso que é pesado com rolo de massa. Mas é muito delicioso feito em casa. Tortelli feito em casa é muito delicioso. Eu vou montar minha maquininha. Deixar a massinha descansar aqui uns 15 minutos. Aqui. Deixar ela descansar uns 15 minutos aqui. E vou montar minha maquininha e já mostro pra vocês. Eu esticando ela. Eu tô esticando a nossa massa assim, ó. Nós estamos esticando, né? Ó. Mas a outra vez que eu fiz no esticador daquele de massa mesmo, como é que é? No rolo? Rolo de massa. Macarrão, rolo de macarrão. Dessa vez eu tô fazendo assim, que daí o Marco tá aqui pra me ajudar. Fica mais prático, menos cansativo, né? Mas dá pra fazer naquele, porque a outra vez que eu fiz naquele. E a massa não precisa ser uma espessura muito fininha, porque eu vou fazer tortelli. Tá boa, né? Tá. Vou apertar mais um pouquinho. Vai pra cá. Só mais uma apertadinha. Se eu dobrar, não vai? Vai, mas deve ter que passar 2 vezes.
Vou fazer um pouquinho de força. Ele. Segura aqui, ó. Mais uma vez. Roda. O dedo não vai. Aqui, ó. Desdobra na ponta. E é assim que eu fiz as minhas massinhas, ó. Tá numa espessura aqui, se quiser fazer macarrão, dá pra fazer um macarrão grossinho, ó. E pra fazer o tortei, também tá boa. Ah, eu me esqueci de falar do recheio, né? O recheio eu fiz abóbora. Tá aqui o recheio. Pode ver pela panela que não é muito, acho que tem umas 3 xícaras de 200 gramas, de 200 ml de abóbora. Picadinha, abóbora picadinha. Aí põe um azeitezinho na panela, cebola, alho, temperinho verde, um sal do seu gosto, ou sazon, ou tempero aqueles de frango, qualquer um tempero do seu gosto. E por último, põe um pouco de farinha e mexe para ficar assim, ó, um recheio firminho para ele não sair do tortei. Agora eu vou fazer os tortei e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer os meus tortei. Que foi fácil, né? 3 xícaras de abóbora, uma cebola picada, alho, tempero verde, sazon ou tempero de frango, tempero do gosto da pessoa. E no final, quando tiver as abóboras já desmanchadas, tudo bem cozido, umas 4 colheres de farinha, só para ela dar uma engrossada assim, porque a abóbora fica um líquido nela, solta um líquido, que nem para fazer kebab, solta um líquido. Então, do mesmo jeito faz um kebab, se sabe fazer um kebab, e depois bota a farinha de trigo para engrossar, tá bom? Agora eu vou fazer ali uns tortei e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou fazer um tortei de rolo. A gente faz ele como um rocambole. Espalha aqui, ó, o recheio em cima dele, né? Aí tu vai fazer como um rocambole. Eu vou tirar um pedaço dessa massa aqui. Eu vou grudar ela aqui, que ficou mais estreito deste lado aqui. Só pra ele completar, fechar aqui, porque ele vai ficar por dentro. Aí esse tortei de rocambole, eu coloquei uma água esquentar, como uma água pra fazer macarrão. Aí vou fazer o rolinho, vou enrolar ele num pano e vou botar ele cozinhar ali como se fosse um macarrão. Ó, faço um rolinho. E vou apertando as pontinhas pra não sair o recheio, né? Ó, fazendo um rolinho. E apertando as pontinhas. Dá pra vocês verem aqui? Deixa eu ver se eu colocar do outro lado fica melhor pra vocês verem. Vou colocar aqui na maquininha mesmo. Ah, mas não vai dar pra ver aqui, eu acho. Ó, enrola ele. E aperta as pontas. Vai sair um pouquinho do recheio, né? Mas aí tu apertando as pontas não vai sair muito. Ó, enrola ele. Aperta as pontas. Rola essa última parte. Ó, fica como um rocambole. Fica um rocambole. Com as pontinhas apertadas. Agora eu vou pegar um pano de prato limpinho. Vou enrolar ele. Pra depois botar ele dentro da panela quando a água ferver. Ó, paninho limpinho, né? Ele tem que cozinhar enrolado, porque se eu não enrolar ele vai desenrolar. Ele vai desmanchar o meu rolinho. Ó, ficou um rolinho bem bonitinho. Ele fica bem firmezinho depois que ele tiver cozido. Mas tu tem que enrolar ele. Acho que até vou enrolar ele assim.
porque fica melhor, que as pontas vão ficar, vai dar pra dobrar as pontas do pano. Ó, enrola, 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 enrola. Aí tu vai enrolar as pontas aqui, ó. Vai enrolar bem as pontas aqui. E depois que a água ferver, ó, depois que a água ferver, vai colocar ele dentro da panela. Quando a água ferver ali, eu mostro pra vocês eu colocando dentro da panela. E qual outra massinha eu vou fazer um tortelli tipo pastelzinho. Botei as bolinhas de abóbora. Agora eu vou dobrar e esmagar com o garfo. Aí tu pode botar como se fosse fizesse uma massa com molho, né? Cozinha ele na água, como se cozinhar a massa. Depois põe ele dentro do molho. E se quiser congelar ele, também pode cozinhar e congelar. Ou congelar ele assim, mas eu prefiro cozinhar para congelar, por causa que ele pode grudar, né? Assim, se tu botar um em cima do outro, assim, ó, pra congelar, ele pode grudar um no outro. Opa, esse aqui abriu. Muito molho. Ele pode grudar um no outro, né? Então, é melhor que cozinhe primeiro na água, que nem cozinha macarrão. Cozinha ele na água, depois põe ele no molho, ou depois, ó, vou fazer assim neles, ó. Não dá pra ver aí, né? Tem que ser mais pra cá mesmo. Ó. Só amassar com o garfo, assim, ó. Os ladinhos dele, ó. Fica assim, igual uns pastelzinhos. E tem mais ou menos o tamanho da ponta do garfo, ó. Até aqui, ó. Tamanho da ponta do garfo. Bota cozinhar na água depois, na água tu vai cozinhar o grande e depois guarda ele cozidinho. Daí pode congelar. Deixa esfriar, congela. Você já vai fazer para comer. Já põe no molho da sua preferência e aproveite. Minha água já ferveu. Vou pegar o meu tortelli enroladinho, eu vou botar dentro da água fervendo. Se tu tiver uma panela que fica da largura dele, melhor. Senão tu dá uma torcidinha assim, deixa ele meio viradinho. Só que as pontas do pano tem que ficar fechadinha, tá? Vai deixar ele aqui dentro fervendo por uns 15 minutos. Porque como ele tá enrolado, ele tem mais de uma camada de massa, né? Não é igual esses que tem só uma camadinha por fora e por outro lado. Só dá uma cozidinha igual o macarrão. Esse ali, como ele tá todo enrolado, assim, igual um rocambole, tem umas 4, 5 camadas de massa, então tem que deixar ele cozinhar uns 15 minutos mais ou menos, depois tira dali, deixa esfriar, e depois que esfriar, tira do pano, daí pode congelar, ou botar num prato com molho, né, do jeito que você preferir. Vou continuar fazendo esses aqui agora. Ó, gente, fiz uma bandejinha desses assim, dá pra um almoço, né? Vocês não estão me vendo. Dá pra um almoço. E fiz aquele rolinho que tá lá na água fervendo. Esse aqui, depois que aquele lá ferveu, eu vou tirar, eu vou botar esse aqui ferver. Esse aqui não precisa ferver 15 minutos, tá? Esse aqui pode ferver 5, 6. Quando tu achar que já tá cozidinho, aí tu pode botar no molho. É como se fosse a massa e tu fazer o molho. Como se fosse o macarrão, e tu faz o molho. Aí tu põe no molho, tá bom? Se quiser guardar assim, ó, congelar assim, daí vai ter que botar um plástico no meio, cada camada. Vai ter que botar uma camada, um plástico no meio, uma camada, um plástico no meio. Até ele congelar, né? Depois botar dentro de um saco plástico. Ou então espalhar numa bandeja grande, que caiba no freezer, espalhar todos, deixar eles congelar. E depois botar dentro do saco plástico. Aí tu pode congelar ele sem cozinhar. Entendeu? Pode cozinhar ele, congelar ele assim, cru, sem cozinhar. Daí vai ficar igual um macarrão para cozinhar depois. Esquentar a água normal e põe ali. Espero que eu tenha conseguido me explicar direito, por causa que eu resolvi fazer, eu já tinha feito o recheio, né, de abóbora.
Porque eu tinha feito pra comer meio-dia abóbora. Como é que é o nome? Kibebe. Tinha feito aquela abóbora para um kibebe meio-dia, né? Aí sobrou. Aí eu resolvi fazer o tortei. Daí eu só coloquei um pouquinho mais de pimenta e coloquei a farinha para secar a massinha, porque a massinha fica molhada, né? O kibebe fica mais molhadinho. Daí pro tortei tem que ser mais sequinho. Espero que eu tenha conseguido me explicar direito. Se eu não conseguir me explicar direito, deixa aí nos comentários que faltou explicação, que aí eu me programo para fazer uma explicação bem direitinho para mostrar para vocês. Olha, gente, assim ficou o que eu fervi, ó. Ele ficou com essas dobrinhas aqui porque a minha panela não tinha a largura toda dele, né? Então ele ficou meio dobrado assim. Se vocês colocarem numa panela bem retinha, ele vai ficar igual esse lado assim, ó. Todo lisinho, tá saindo fumaça ainda. Cuidem para desenrolar, hein? Esperem o pano esfriar um pouco quando tirar da panela. Senão vocês vão se queimar. Eu quase me queimei. Ó, aí esse aqui, ó, o que vocês vão fazer? A massa já tá cozida, né? O recheio já foi cozido antes. Aí quando tu for fazer, ou tu vai deixar esfriar e vai botar num saco plástico para congelar, ou se tu vai fazer sem congelar, tu pode botar ele dentro de uma travessa, né? Faz um molho da tua preferência, de frango, de carne moída, de peixe, do que tu quiser, um molho da tua preferência. Pode cortar ele em fatias, assim, ó, põe ele em cima do molho, corta ele em fatias, põe um molho por cima, um queijinho e põe gratinar. E põe pra dentro, aí só falta uma salada. E esse aqui também é como uma massa. Eu vou tirar os meus daqui, vou botar numa bandeja grande, como eu expliquei pra vocês, vou congelar ele sem cozinhar. Eu ia cozinhar ele também, mas não vou. Vou deixar esse cozido e esse sem cozinhar. Esse eu vou cozinhar quando eu comer. Tá bom? Gostaram do meus tortei? Curte, compartilha, faça o tortei. Se precisar de mais explicação, deixa um comentário aí que eu tento explicar melhor. Porque eu fiz assim, ó, rapidão, né? Rapidão, eu resolvi fazer para aproveitar a chuva e ficar fazendo alguma coisa aqui dentro. Então, fiz dois pratos de tortei. Um para comer como massa de pastelzinho e outro para comer como rocambole. Certo? Curte, compartilha, compartilha, compartilha. Faça o seu tortei. Qualquer coisa, deixa o recado aí. Beijo. Fui. Espero que eu tenha explicado direitinho.